também é um celeiro. Então, quando se lembram de mim, eu fico muito honrada. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus também pela oportunidade de estar com a irmã Eliane, que eu amo tanto os louvores que ela escolhe. Ela tem, assim, uma capacidade muito especial de escolher louvores que nos conduzem para a presença do Senhor. O louvor, ele é uma preparação. O louvor, ele nos coloca na atmosfera. Tem canções, irmãos, que não conseguem nos colocar na atmosfera. A gente luta para adorar durante a canção, mas não consegue. E eu louvo a Deus porque ela conseguiu escolher canções que me levaram para a atmosfera certa nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor pela vida dela. Queridos, eu vou trazer uma palavra para nós nessa noite, muito conhecida. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. É uma passagem muito conhecida e nós vamos tirar 2 grandes ensinamentos nessa noite. Amém? Toda a glória a Jesus. Eu vou ler aqui uma versão mais da Nova Versão Internacional, mas vocês podem acompanhar na de vocês. Todo mundo já encontrou? João, capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. Amém? Estou vendo ali minha tia, a alegria está com ela aqui. Deus abençoe, viu? Eu amo sua vida. Começa assim, no verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então disse: Vá, lave-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Do verso 1 ao verso 5, nós vemos Jesus sendo, primeiramente, perguntado pelos discípulos sobre uma condição de um homem, especificamente. Eles estavam passando e eles viram aquele homem cego. E a Bíblia deixa claro que esse homem era cego de nascença. Ele não ficou cego, ele nasceu cego. E ele já ficava ali por muito tempo mendigando naquele lugar. E quando eles passaram, os discípulos ficaram preocupados e perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi os pais dele ou foi ele? Quem foi que pecou? E por que essa pergunta? Porque geralmente os judeus, eles tinham uma impressão de que para que viesse alguma coisa sobre você, na sua saúde, algum mal, algum tipo de perseguição, isso estava atrelado com algo que você tenha feito, a desobediência, e aquilo poderia ser um castigo. A doença, a deficiência, geralmente eles atribuíam isso a uma forma de castigo de Deus. Só que Jesus disse para eles: nem os pais dele e nem ele pecaram. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E aí Jesus continua dizendo que é preciso fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite virá quando ninguém mais poderá trabalhar. Esse é um culto de missões. E como a irmã Eliane cantou, nós somos missionários do Senhor, não é verdade? Todos nós, quando aceitamos Jesus, nós recebemos uma missão. E que missão é essa? De levar a palavra dele, a tempo e fora de tempo. Hoje pela manhã, enquanto eu estava ministrando na escola bíblica, eu estava conversando com as irmãs na sala e falando sobre isso para elas. Às vezes você acha que o missionário é só aquele que sai de porta em porta, ou aquele que vai para a África, ou aquele que vai fazer uma missão, saindo, deixando a casa, indo para outra cidade, que missionário é só esse. Mas a missão acontece aonde nós estamos, no lugar onde nós vivemos, na família onde nós estamos, com aqueles com os quais nós nos relacionamos, ou com aqueles com os quais nós trabalhamos. A missão é feita aonde nós estamos, porque assim como Jesus disse: eu sou a luz do mundo, nós também somos a luz do mundo. Hoje pela manhã nós aprendemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo.
E Jesus disse que virão dias em que a escuridão não vai permitir que seja trabalhado. Então Jesus coloca ali os discípulos numa condição de ensinamento. O que aconteceu com esse homem é para que a glória de Deus seja manifesta enquanto é dia. E essa história ela é tão surpreendente, irmãos, que eu fico, toda vez quando eu leio, eu fico assim, assustada com a história desse homem. Se vocês pararem para perceber, quando a história continua, depois que Jesus o cura, ele volta para o lugar de onde ele era. E quando ele chega no lugar, os vizinhos começam a perguntar o que foi que aconteceu. Porque ele não era novinho, ele não era uma criança, ele já era um homem adulto. E por ser um homem adulto, ele já era conhecido naquela localidade. Todos já o conheciam, todos sabiam da condição que ele tinha, que era o quê? A cegueira. Não é fácil um cego passar despercebido, é? Quando alguém vê um cego, geralmente você diz, aquele rapaz é cego, aquela mulher é cega. Porque é fácil você perceber aquela deficiência física. Ele tem uma deficiência. Um cego, geralmente, ele anda com apoio, ou de uma muleta, ou de uma criança, ou alguns cegos mais modernos andam com um cachorro treinado, que ele anda sendo conduzido por aquilo. O cego, nesse período bíblico, ele era uma pessoa que era pedinte. Ele ficava sentado no chão pedindo. Então, ele era muito conhecido porque as pessoas sabiam. Gente, aqui pode estar todo mundo bem, mas se tiver alguém que falta um braço, todo mundo sabe, aquele irmão que falta um braço. Porque a deficiência é rapidamente marcada na nossa mente. Não é assim? É aquela pessoa que falta um olho. Eu conheço esse irmão, eu conheço essa irmã, ela manca de uma perna. A deficiência, ela é fácil de ser marcada. Se tem todo mundo bem aqui, aí fala assim, irmã Maria, não sei, qual é a irmã Maria? Mas se a irmã Maria não tivesse um braço, a pessoa já diria assim, é aquela que não tem um braço. Porque a deficiência é visível, a deficiência é fácil das pessoas reconhecerem aquela pessoa que tem a deficiência. Não é verdade? Aí, esse cego, quando ele voltou, no verso 8, diz assim, então os vizinhos e aqueles que Dante o tinha visto, que era cego, diziam, não é esse aquele que estava sentado, que mendigava? Aí os outros diziam, uns diziam, é esse, e os outros diziam, parece, e ele dizia, sou eu sim. Quer dizer, os vizinhos ficavam na dúvida, é ele ou não é? Porque ele nasceu cego e de repente ele está vendo, como é que pode? Aí o outro dizia, não é não, porque se ele fosse cego, como é que ele ia estar vendo? Com certeza não é ele. Aí ele dizia o quê? Sou eu. Ele tinha que dizer e repetir, não, sou eu mesmo. E aí começou a juntar aquela multidão, e a multidão foi ajuntando, e as pessoas começaram a questionar, quem é esse aqui, aquele que era cego, e os outros não pode. E aí perguntaram para ele, como foi que seus olhos foram abertos? Como foi que você começou a ver? Como foi que o milagre aconteceu? O que foi isso aí? Aí ele disse, um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse me lavar em Siloé. Eu fui e voltei, lavei-me e estava vendo. Glória a Deus. Vocês dizem glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu digo glória a Deus. Mas aqueles homens não disseram. Acredito que eles não disseram. Você, quando ouve assim, o irmão estava muito enfermo e ficou curado, o que você diz quando você escuta isso? Glória a Deus. Você diz glória a Deus. Você se alegra, irmãos? Sim. Se alegram? Sim. O irmão estava desempregado por muito tempo e ele achou um emprego. O que você diz? Glória a Deus. Mas aquelas pessoas não disseram. Irmãos, era um homem de muito tempo cego, desde quando nasceu. Todo mundo conhecia e de repente ele estava vendo. As pessoas poderiam ter se alegrado com ele, poderiam ter dito como vocês, glória a Deus, mas eles não disseram. Eles começaram a perguntar mais, não, mas explica direito, como foi isso daí? E aí eles continuaram, e o que foi que esse homem fez? Aí ele disse, ele fez, aí ele repetiu, ele fez ali a saliva com barro, colocou nos meus olhos, pediu para que eu fosse no tanque, eu fiz e eu fiquei curado. Não pode, não tem condição. Vamos chamar agora os fariseus, que eram os homens religiosos, reconhecidos por serem instruídos na lei de Moisés. Chamaram porque para eles, aqueles homens tinham autoridade espiritual.
Era o máximo de conhecimento espiritual que eles tinham. Chamaram esses fariseus. Os fariseus perguntaram, como é que pode? Como foi que isso aconteceu? Você era mesmo cego? Ele disse, sim, eu era cego. Mas o que foi? Ele explicou de novo. Irmãos, presta atenção. Pela terceira vez, ele explicou novamente. E nessa terceira vez, os fariseus não entenderam. Chamaram então, sabe quem? Os pais do homem. O pai e a mãe. E perguntaram para os pais dele, vem cá, por favor, me diga aqui, gente, imagine a multidão em volta. Sabe quando tem uma briga, que todo mundo está em volta querendo ver quem vai morrer, quem é que está matando? Quando tem um tiroteio que todo mundo corre para ver? Pois imagine esse homem. Não, mas é assim. Quando tem alguma coisa que está acontecendo que chama atenção, o povo corre para cima. Ah, tem um corpo ali, o povo corre para ver. Não é assim? Então todo mundo correu para ver. E era aquela confusão e o bate-boca. Disseram, vamos chamar os pais dele. Porque tudo que ele dizia, tudo que saía da boca dele era como se fosse assim, uma coisa fantasiosa. Uma fantasia, algo tão absurdo que ninguém conseguia nem acreditar que era possível. Então chamaram os pais. Gente, os pais vieram já se tremendo, com medo da multidão, das perguntas, e nem sabiam o que era. Quando chegaram os pais que viram o filho, que eles conheciam, que tinha nascido cego, os fariseus perguntaram, esse aqui é o filho de vocês? Os pais, nosso filho. Ele nasceu cego? Sim, ele nasceu cego. E ele está vendo? Agora, é assim, se ele está vendo, você tem que perguntar agora para ele, porque ele nasceu cego, ele é nosso filho, mas se ele está vendo, quer dizer, os pais o abandonaram, os pais o deixaram sozinho. Os pais não quiseram se comprometer com aquela situação. Os pais disseram assim, agora pergunta isso aí para ele, como foi que ele aprendeu a ver, como foi que ele começou a enxergar, porque o que eles temiam? Que se por acaso aquela multidão entendesse que os pais tinham alguma coisa a ver com aquilo, o que eles fariam? Iriam expulsar os pais da sinagoga, que era a igreja. Iriam expulsar os pais do convívio social. Os pais seriam o que hoje a gente chama de cancelados. Hoje na internet o povo tem um medo de ser cancelado, porque é como se fosse excluído da sociedade. Então os pais disseram, pode perguntar para ele, ele já sabe, ele é adulto. Ele é adulto, ele vai responder por ele mesmo. Então, continuando, novamente chamaram o homem. Olha só, a quarta vez. De novo chamaram o homem. Não bastou a primeira vez os vizinhos, não bastou a segunda vez, não bastou os fariseus, e agora chamaram de novo aquele homem, para ele dizer de novo o que tinha acontecido. E aí perguntaram como foi que isso aconteceu. Como é que você está vendo? Como é que você está vendo? Irmãos, isso aqui é tão absurdo para mim. Isso aqui é tão chocante para mim. Eu leio isso aqui e eu fico assim com a boca aberta. Meu Deus, como é que pode? Porque vocês aqui nessa noite, quando eu falei que o cego voltou vendo, vocês foram os primeiros a dar glória a Deus, não foi? Mas quando eu olho esse texto, eu olho esses questionamentos, eu olho esse interrogatório, como se ele estivesse na polícia, sendo culpado de alguma coisa, sendo culpado de ter recebido um milagre, sendo culpado de ter visto, sendo culpado de ter passado por um processo de libertação e de cura. Quem pode culpar alguém porque foi curado? Quem pode culpar alguém porque recebeu uma cura e um milagre? Quem pode culpar ou questionar o que Deus faz na sua vida? Alguém pode fazer isso por você? Quem tem esse direito? Essa história ela é muito chocante. Porque ela leva a gente a perceber que nem sempre o mundo fica feliz com os milagres que Deus faz na nossa vida. O mundo não fica feliz. Ele quer mensurar, ele quer medir, ele quer contabilizar. Como é que nasceu pobre, filho órfão e agora está aí desfrutando de bênçãos e milagres. Como é que era de rua, como é que era uma prostituta, como é que era. E ele quer calcular como é que pode isso ter acontecido.
Não tem lógica humana. Não tem lógica para o homem. Ele não consegue conceber e ele nem consegue dar palmas, parabéns. Quantas vezes você vê pessoas que estão ali diante de um milagre grande e ele olha e fala: com certeza foi um político que fez. Ah, com certeza é porque é amigo de Beltrano. Ah, porque é amigo de Ciclano. Ah, porque tomou o remédio esse, outro remédio aquele. Mas não conseguem dar glória para quem é de direito, para Deus. Não conseguem bendizer o nome do Senhor. Não conseguem. Simplesmente não conseguem. E quando Jesus falou para os discípulos que aquilo que aconteceu com aquele homem era para a glória de Deus, minha cabeça volta e dá um giro, e eu olho para trás e eu penso que quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida, não é para nos matar, não é para nos adoecer, não é para a nossa morte, mas para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Então eu penso, aquele homem não sabia o propósito da vida dele. Ele não sabia que ele tinha nascido cego e tinha levado um grande período da sua vida, uma grande etapa da sua vida, sem ver a luz do mundo. Ele era um homem à margem da sociedade. Ele era um homem excluído. Ninguém talvez desse valor para ele. Mas quando ele recebeu o milagre, quando ele recebeu a luz, quando ele recebeu a vida, todo mundo olhou para ele, todo mundo perguntou para ele, todo mundo queria saber como, o porquê. E mesmo que ele dissesse aquela resposta, as pessoas não se convenciam, as pessoas não se alegravam. Porque a resposta que a pessoa quer não é aquela que você declara. A resposta que as pessoas querem é alguma coisa que seja material. Como é ilógico alguém passar ali saliva no barro, mandar lavar na água? Como assim? Sem ter feito uma cirurgia, sem ter tomado um remédio, sem ter colocado uma anestesia? Como é que pode? A nossa mente humana não consegue conceber um milagre poderoso em Deus. Aleluia, Deus. Não consegue. Não consegue. Eu mesmo olho para a minha vida e eu não consigo. Mas eu glorifico a Deus por tudo que Ele é para mim. Não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é na minha vida. Pelo sopro de vida, pelo ar que eu respiro, pela graça e misericórdia dEle. Aleluia. O milagre, ele não apenas impressionou as pessoas, ele mudou a vida daquele homem. Ele mudou a vida daquele homem. Gente, e quando a gente começa a perceber o que foi que aquele milagre fez nele? Sabe quando alguém não sabe ler e de repente ela aprende a ler? É como se ela começasse a enxergar. Eu tive muita dificuldade para aprender a ler. Inclusive fiquei reprovada várias vezes. E aí quando eu aprendi a ler, parece que eu era outra pessoa. Meus olhos tinham se aberto. Assim é um cego. Ele não vivia, ele só vegetava. Ele só ficava por ali, pedindo esmola. Mas quando os olhos dele se abriram, irmãos, vocês já pararam para pensar quando você fica muito tempo no escuro? Quando você abre os seus olhos, não dói? A claridade muito forte não dói os nossos olhos? Quando você está por muito tempo em um quarto fechado, que você está querendo ali ficar naquele conforto daquele escuro, que alguém abre a luz de uma vez, você fala, não, fecha essa porta. Porque a luz, ela agride nos nossos olhos. Quando a pessoa não é acostumada com a luz, que ele abre os olhos pela primeira vez, ele vai sentir o quê? Um desconforto. Com certeza aquele cego, quando ele abriu os olhos, ele sentiu o quê? Um impacto da luz sobre ele. Ele começou a viver de novo. É como se a vida dele começasse no exato momento que os olhos se abriram. E é assim quando a gente aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, os seus olhos eles eram tapados, fechados. Você não fazia diferença. Você não sabia o que era bom, o que era ruim. Mas quando você abre os seus olhos, você vê a luz de Deus. Você vê o amor do Senhor. Você vê o milagre da cruz. Você vê o amor tão grande dele por você. Foi derramado na cruz do Calvário. Você sabe que você terá uma eternidade de paz. Então seus olhos se abrem. Aquele homem teve agora uma nova vida. Ele não podia mais ser chamado de cego.
Quando você abre os seus olhos, o seu nome é mudado. Quando você abre os seus olhos, a sua vida é mudada. E aí o que é interessante é que aquele homem começou a conversar com eles e disse: olha, eu vou dizer para vocês, vocês já me perguntaram várias vezes quem foi que abriu os meus olhos. Eu já falei que foi um homem chamado Jesus. Eu já disse o que foi que ele fez. Se vocês não quiserem acreditar, não acreditem. E eles perguntaram: o que você acha que esse homem é? Ele disse: eu acho que ele é um profeta. Eles disseram: não pode. Como é que ele cura alguém no sábado? Porque era um dia de sábado. E eles eram tão religiosos que se a pessoa tivesse doente, não poderia ser curado no sábado. Eles estavam procurando qualquer desculpa para dizer que Jesus não tinha feito aquilo ou tentar desacreditar o Senhor Jesus. Nessa história nós aprendemos duas coisas. Uma com Jesus, que ele disse que aquela enfermidade não era pecado nem de um e nem de outro, mas era para a glória de Deus. Aleluia, Deus. Existem muitas pessoas que estão passando por vários problemas de saúde, financeiro, de emoções, às vezes até problemas espirituais, e os outros começam a apontar: ah, deve estar em pecado. Foi assim com Jó. Quando Jó começou a perder tudo, quando Jó começou a perder os filhos, a herança, a riqueza e por fim a sua própria saúde, os amigos de Jó chegaram para ele e disseram o quê? Confessa o teu pecado, te arrepende para que você seja perdoado e você seja restituído. E o que foi que Jó disse? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É bonita essa parte, não é? É bonito esse momento dele falando. Não é bonito? Mas é difícil de ver isso na prática. Uma pessoa que está tão enferma a ponto de rasgar sua própria carne com cacos de telha, a ponto de não ter mais nenhum filho, de não ter mais nenhuma casa, de não ter mais nada, e ele dizer da sua própria boca, do seu próprio entendimento: Deus me deu e ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Mas Deus. sabe o que é que antecede esses episódios da vida de Jó? Sabe o que é que vem antes disso, que às vezes a gente se esquece? Que às vezes a gente fica só olhando para esse desfecho e a gente se esquece do que vem primeiro. O primeiro que vem é Deus perguntando para Satanás. É o nosso Deus falando com Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Homem justo e fiel? Quer dizer, quem instiga Satanás sobre Jó é o próprio Deus. Foi o próprio Deus que instigou Satanás. Ele disse: você tem visto a minha serva, o meu servo? E aí ele disse: ah, ele está lá. É daquele jeito porque ele tem tudo. Permita que eu toque nele para você ver. E aí ele pede autorização de Deus para tocar em Jó. Ele pede a autorização. Na Bíblia a gente vê dois momentos do Satanás pedindo autorização do Senhor para tocar em alguém. Sabe o que isso me faz perceber? Que as nossas lutas, que as nossas vitórias, que a nossa, às vezes, fraqueza e a nossa força estão sobre o domínio da vontade permissiva do nosso Deus. O inimigo não pode nos tocar sem que o nosso Deus permita. Porque o Deus que permite é o mesmo que vai dar o escape. O Deus que permite que aquela situação chegue à nossa casa é o mesmo que vai dar o livramento. E Ele não confia na sua força, na minha força. Ele confia na força dEle. Ele confia em quem Ele é, porque Ele zela pelo nome dEle. Ele tem compromisso com o nome dEle. Ele tem compromisso no Deus que Ele é. Não há variação no nosso Deus. Não há variação no nosso Deus. Então nós aprendemos com Jesus que todas as nossas lutas, elas vêm com um propósito. Para a glória de Deus. Para que o nome dEle seja glorificado. E aí, exige de nós a sensibilidade. Oh, queridos, a sensibilidade de acreditar no nosso Deus. Muitas vezes, quando nós estamos diante da luta,
nós paramos de acreditar, paramos de ter fé, paramos de achar que Ele é suficiente, que Ele está no controle e que tudo que Ele faz vai gerar em nós vida e vida em abundância. Tudo que Deus faz em nós vai gerar vida e vai gerar em abundância. O que Ele fez com aquele cego gerou nele vida em abundância. De repente nós vamos ver o cego, ex-cego, o homem que tinha nascido cego, lá de frente a frente, conversando. Ele foi abandonado dos pais, ele foi instigado, ele foi quase que agredido para que ele contasse como foi que aquele milagre aconteceu. Mas ele continuou firme. Firme. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Aí eu aprendo duas coisas. Com Jesus, a gente aprende que nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. E como eu faço a obra do Senhor? Como eu faço a obra do Senhor? Primeiro entendendo que eu sou luz. Eu tenho que ser diferente. Aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu pise. E ser luz não quer dizer que eu vou ser amostrada, que eu vou ser aquela pessoa que vai chamar atenção para mim. Não. Ser luz, muitas vezes você reflete calada, silenciosa, sem falar nada. E ao brilho do Senhor vem sobre você. Quantas vezes as pessoas nos procuram sem nem nos conhecer, chegam a falar com a gente, mas porque eles veem o brilho do Senhor em nós. Eu queria muito poder estar ministrando essa palavra distante ali atrás e vocês ouvindo só minha voz, para que vocês não ficassem pensando assim, essa irmã está falando isso, para que às vezes a gente não fique fazendo, tirando conclusões sem conhecer. Quantas vezes a gente tira conclusões das pessoas sem conhecer? Quantas vezes a gente tira uma impressão errada porque a gente não sabe como é aquela pessoa? Mas quando a gente é luz do Senhor, a gente espera que Deus gere em nós aquele conhecimento. A gente espera que Deus gere em nós o que aquela pessoa precisa. Não é verdade? Como é bom quando alguém entende o plano de Deus nas nossas vidas. E a gente não precisa fazer propaganda disso. A gente só precisa ser fiel. A gente só precisa ser fiel. E a gente faz a obra nos lugares mais inusitados. A gente faz a obra quando a gente se levanta. A gente faz a obra quando a gente vai se deitar. A gente faz a obra lá no trabalho, lá no supermercado. A gente faz a obra no postinho de saúde. Irmã, quer dizer então que eu tenho que andar com a Bíblia, pregando, fazendo a obra? Você faz a obra quando você tem compaixão. Você faz a obra quando você ama o pecador. Você faz a obra quando você desliga a TV no momento certo, para que a sua casa não seja contaminada com coisas que vão amaldiçoar seus filhos. Você faz a obra quando você canta canções de louvor e adoração ao nome do Senhor na sua casa. Você faz a obra quando você não xinga seus filhos, quando você não os agride, quando você não os expulsa da sua presença. Você faz a obra quando os seus vizinhos lhe respeitam e lhe honram, porque você faz o mesmo com eles. Você faz a obra quando você está na fila do banco e você não fica brigando com o atendente que está demorando demais, porque você está cansado de estar naquela fila. Você faz a obra quando você reflete Jesus aonde quer que você vá. Você faz a obra quando você respira, porque você é grato pelo sopro de vida que Deus deu sobre sua vida. E essa obra deve ser feita enquanto é dia. E que dia é esse? É hoje, é agora. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Existem muitas pessoas vivendo, planejando o futuro. Um dia alguém chegou para mim e falou assim, você vai ser uma pessoa grande. Eu disse, não quero. Deus sabe que meu coração é muito pequeno e eu quero só viver o amor de Deus nesse tempo. E eu quero viver o amor de Deus agora. Eu não sonho com grandiosidade, com coisas maravilhosas, porque eu só quero viver o amor do Senhor hoje, aqui e agora. E existem muitas pessoas projetando, eu vou fazer isso não sei quando, eu vou fazer isso quando meus filhos se formarem, eu vou fazer isso. Faça o
que Deus tem colocado em suas mãos com gratidão. Amém, queridos? Bendito seja o nome do Senhor. E por fim, nós aprendemos com aquele homem que era cego, que a cura ou o milagre, ela muda nossa vida para sempre, a ponto de nós termos agora uma nova vida. Quantas vezes você já viu alguém que recebeu um milagre, uma cura, e ele muda para sempre? Ele muda para sempre. Um homem que era da sarjeta, que era às vezes viciado, dependente químico, que ele aceita Jesus e ele é transformado, a pele dele muda. Vocês já perceberam? A pele muda. Os dentes mudam. O corpo muda. Ele volta a ficar forte e saudável. O cabelo muda. Porque a química, a droga, ela cai o cabelo, ela estraga os dentes, ela estraga os órgãos internos. Ela estraga tudo. O pecado estraga tudo em nós. O pecado estraga tudo em nós. Às vezes a gente vê pessoas bonitonas aí andando, todas malhadonas, mas são fétidos, são feios, não tem nada por dentro, não tem nada por dentro, não tem um futuro, não tem um destino. Mas quando essas pessoas aceitam Jesus, a beleza deles é uma beleza diferente. Eu olho para vocês aqui nessa noite e eu vejo uma beleza tão diferente. E não tem a beleza, queridos, não tem a ver com roupas caras ou com coisas chiques. A beleza tem a ver com paz de espírito. A beleza tem a ver com a presença do Senhor em vocês. Isso é que é a beleza. A beleza não tem a ver com estética. Ela tem a ver com caráter transformado. Tem a ver com Jesus em você. Isso é a beleza e eu posso ver ela em vocês. Eu sinto ela em vocês nessa noite. E eu quero concluir dizendo, eu sei que essa não é uma palavra de fogo, mas é uma palavra que o Senhor deu ao meu coração. Essa é uma palavra que o Senhor gerou no meu coração. Ele disse: minha filha, diga para os meus filhos que eles precisam fazer a obra enquanto é dia. Eles precisam fazer a obra onde quer que eles estejam. E ele disse: muitos serão curados ali naquela congregação Vale de Hebron. Muitas pessoas chegaram aqui, irmão, e eles vão ser curados. Às vezes nós estamos em igrejas grandes, nós estamos em grandes templos, mas tudo que a gente precisa é só de um aconchego, de um abraço e de uma mão amiga que vocês vão ter aqui. E eu quero dizer para vocês, apoie o seu dirigente, orem por ele, pela sua esposa, irmã Maria, orem por esse casal, porque, queridos, essa é uma obra que tem tanto amor do Senhor. Quando eu cheguei aqui, eu me senti tão amada. Eu senti como se eu estivesse no coração de Jesus. E eu quero dizer para vocês, valorize esse momento. Eu quero falar para vocês que às vezes, quanto maior é o tempo, mais distante vocês estão do seu dirigente, mais distante vocês estão uns dos outros. E quando o templo é pequeno, você pode se relacionar intimamente, ter em comunhão. Então, fiquem firmes, queridos. Fiquem firmes nessa obra. Não anseiem por obras grandes, mas por obras de verdade. Obra com amor, obra com sacrifício. E eu vejo isso na vida desse casal. Uma vida de sacrifício e de amor. E eu quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Eu quero abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Assim como os obreiros que estão aqui. Da porta ao altar. Que essa seja uma casa abençoada para a glória de Deus. Amém? Eu já estou no meu horário. E eu quero bem dizer a Deus. Quero que a gente se coloque de pé. Vamos orar por nós nessa noite. Que o Senhor possa fazer em nós. Que Ele possa gerar em nós a compreensão do que é fazer a obra. Que Ele possa trazer esse entendimento ao nosso coração. Que Ele possa trazer a cura que você precisa. E que sua vida seja tão impactada com essa cura, a ponto das pessoas terem que glorificar o nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que toda língua vai confessar e todo joelho vai ter que se dobrar diante do Deus eterno. E esse conhecimento vai ser gerado na sua vida para a glória de Deus Pai. Amém?
Aleluia. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Senhor, essa é uma